Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Para quem ainda não acessou o nosso canal, eu sou o pastor Uriah Júnior. Essa é a primeira aula que nós estamos fazendo aí um teste. Eu até gostaria da opinião de vocês, se nesse modelo seria melhor do que os outros, porque nesse modelo é o primeiro modelo onde a gente vai estar colocando os slides, para que vocês possam acompanhar aquilo que a gente tem comentado. Essa é a nossa aula de número 8 de análise de Efésios, e é a primeira aula que nós estamos utilizando esse modelo de vídeo, né, onde os slides estão sendo colocados aí para vocês. Nós já tivemos algumas aulas, né, referentes a essa epístola, e a aula hoje é a última aula. Nós vamos estar analisando o capítulo 6, vamos estar trazendo os versículos que são importantes nesse capítulo 6. Se você ainda não é inscrito no canal e gostaria de estar recebendo mais conteúdo dele, então se inscreva, deixe seu comentário. Se você tem alguma dúvida, temos um e-mail ali também para você que gostaria de estar enviando um e-mail com alguma questão, ou mesmo aí nos comentários, né? Isso faz com que a gente possa melhorar. Muito bem, vamos então à nossa aula. Esse capítulo de número 6, eu dividi ele em 5 tópicos, em 5 tomos, onde nós vamos, nessa parte, nesse capítulo 6, melhor dizendo, a gente vai estar vendo, baseado naquilo que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, nesses 5 tópicos, os 5 tomos. O primeiro, relacionamento entre filhos e pais. O segundo, relacionamento entre os servos e seus senhores. O tomo de número 3, a armadura do cristão. O de número 4, a intercessão pelos cristãos. E o número 5, a saudação final de Paulo. Em todos eles nós vamos ver alguns versículos e tentar entender qual é o pensamento de Paulo, e sempre, como é costume nas nossas aulas, trazendo uma aplicação para nós cristãos do século 21. Muito bem. O capítulo de número 5, para quem assistiu a última aula, Paulo vai terminar esse capítulo 5 iniciando um tema. E o tema é relacionamentos. Esse tema é que Paulo conclui o capítulo 5, onde ele traz orientações sobre o relacionamento do esposo com a esposa, da esposa com o esposo, fazendo uma comparação entre Cristo e a sua igreja. E no capítulo 6 ele continua nessa temática. O capítulo 6 inicia com esse mesmo tema, porém o foco é filhos e pais e servos e senhores. Então, nesse início da nossa aula, nós vamos tentar entender através desses versículos quais são as orientações de Paulo para esses dois grupos, tá? Filhos e pais, servos e senhores. Se você notar, né, nesse capítulo 6, nós vamos fazer a análise de cada versículo, sempre que for possível. E nós separamos aqui algumas palavras que ganham destaque em cada versículo. Isso vai nos ajudar a entender, porque são expressões chaves desse versículo e elas trazem uma ideia muito importante na nossa leitura. Então, o capítulo 6, versículo 1 nos diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Bom, é lógico que Paulo, sendo um judeu, e a lei fala muito da obediência dos filhos aos pais, Paulo traz uma orientação para os jovens, né, para os filhos, aqueles que são filhos e que têm o entendimento do certo e do errado, né, aqueles que aceitaram a Jesus e devem então ter como regra no seu relacionamento com seus pais a obediência. Porém, Paulo
e você pode ver ali, nós destacamos a palavra no Senhor. Então, a obediência aos pais, né, está no quinto mandamento do Decálogo. Obedecei aos vossos pais. Paulo, ele usa a expressão no Senhor, porque os filhos obedecerem aos pais é algo que Deus espera que façamos. Porém, essa obediência, ela tem que ser no Senhor. E nesse sentido, então, Paulo deixa entendido que provavelmente havia pais não cristãos, né, e filhos cristãos. Então, até onde vai essa obediência aos pais? Até onde vai honrar aos pais no sentido de obedecê-los com relação àquilo que está sendo lhe pedido? Até o momento que essa obediência não seja ou não se torne uma desobediência a Deus. Então, por isso que Paulo usa a expressão obedeçam sim aos vossos pais, porém essa obediência tem que ser no Senhor. A partir do momento que o pai ou a mãe, e eu vou usar um exemplo claro aqui. O livro de Juízes, capítulo 17, tem um jovem israelita por nome de Mica. Dá a entender no contexto desse texto que a sua mãe deve ter perdido uma quantidade em dinheiro. E esse filho acha ou recupera esse dinheiro e a sua mãe glorifica a Deus por ele ter achado ou recuperado esse dinheiro. E ela então dá uma ordem para ele. Pega esse dinheiro e leva um ourives, um fabricante de escultura, e faz uma imagem de escultura. Então veja, ele é um filho que deve obedecer à sua mãe, porém o pedido da sua mãe vai contra a palavra de Deus, pois fazer uma imagem de escultura, e depois nós vemos no contexto que vai virar um culto a essa imagem de escultura, isso vai contra a palavra de Deus. Então, a obediência aos pais, ela se limita à obediência no Senhor. Então, a partir do momento que os pais exigem dos filhos coisas que são contrárias à palavra de Deus, então eles estão desobrigados dessa obediência. Então, é isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo usa uma expressão no grego quando ele diz, pois isso é justo, né? Essa palavra no grego é divikion. Divikion no grego seria, na sua tradução, aquilo que é correto, aquilo que é aprovado por Deus. Ou seja, essa obediência dos filhos aos seus pais no Senhor traz a ideia de que eles estão sem culpa diante de Deus relacionados a esse mandamento de obedecer aos seus pais. Então, é como se eles estivessem aprovados diante de Deus nesse sentido. Então, isso é justo, isso é o correto, isso é o que deve ser feito. Fazendo isso, vocês estarão aprovados diante de Deus. Então, esse é o sentido da palavra divikion no grego. Passamos por versículo 2 e 3, onde o apóstolo Paulo, ainda continuando no tema relacionamento de filhos aos pais, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Notem que a palavra honre, ela está em destaque. Nós temos que entender aqui algo que talvez nos nossos dias tem sido cada vez mais difícil. Se a obediência já é algo difícil para as pessoas no século XXI, dos filhos aos seus pais, e nós temos visto muito problema relacionado a isso, não encontramos também a honra. Na verdade, obedecer é diferente de honrar. Usando aquele exemplo que eu dei no versículo anterior, aquele filho, ele não deveria obedecer à sua mãe. Mas mesmo a sua mãe sendo uma idólatra, ele deve honrá-la. E esse honrar se refere ao respeito,
Se refere ao demonstrar amor, carinho, atenção. Esse honrar fala de preocupar-se com os pais. Então, talvez você que esteja assistindo a essa aula, você tenha pais que não são cristãos. E por mais que em algum momento você esteja desobrigado de obedecê-los, no sentido de que o que eles pedem é contrário à palavra de Deus, você deve honrá-los, respeitá-los, amá-los, protegê-los, abençoá-los, porque é através de você que esses pais vão encontrar e entender o amor de Deus. Muitos filhos têm desonrado seus pais, não somente sendo desobedientes, mas desonrando também os pais. Então Paulo chama a atenção para que os filhos honrem aos pais, honrar o seu pai e a sua mãe. E ele, é lógico, Paulo está escrevendo para uma comunidade que provavelmente a grande minoria é de judeus cristãos, a grande maioria, como nós já vimos no início dessa carta, da análise dessa carta, que eles eram gentios, eles não conheciam a palavra, a lei de Deus. Então, ele relembra-os, ou se ainda não sabem, ele ensina que na palavra de Deus, na lei de Deus, foi dado a Moisés, nós encontramos o primeiro mandamento com uma promessa para o indivíduo, e nesse caso seriam os filhos. E qual é essa promessa? Para que tudo corra bem com você. Ou seja, quando nós olhamos em Êxodo 20, no versículo de número 12, nós vamos ver esse texto que Paulo está usando. A obediência e a honra aos pais prolongam os dias dos filhos. No Antigo Testamento, e aí nós encontramos a segunda promessa, não só para que tudo corra bem, mas também para que haja uma longa vida sobre a terra, haviam poucos, eram as transgressões, alguns colocam 12, outros colocam 18, depende muito do comentarista, da forma como ele analisa, mas há uma pequena lista entre os 613 mandamentos no Antigo Testamento, onde há como consequência pela transgressão a pena de morte. E uma delas é um filho que desobedece e desonra os seus pais. Ele era levado diante dos juízes da cidade, diante da congregação de Israel, e ele sofria a pena de morte por apedrejamento. Então, a expressão que nós encontramos em Êxodo capítulo 20, onde Moisés ensina o povo, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os dias nessa terra, é que literalmente havia a pena de morte para um filho rebelde, desobediente, que não honrava os seus pais. Isso é muito triste, porque nós vemos nos dias de hoje, embora Deus não, a partir da vinda de Jesus, a aplicação para esse pecado é diferente, embora não haja apedrejamento, mas o princípio permanece. Então nós vemos hoje muitos jovens que por desobedecerem aos seus pais e quererem viver as suas vidas em desobediência, nós temos visto muitos casos de jovens que têm tido a sua vida ceifada. E é lógico, os dias dessas pessoas, elas são encurtadas. 1 Samuel 2,6 diz que está nas mãos de Deus a vida e a morte. Então, da mesma maneira que Deus pode acrescentar, como acrescentou na vida do rei Ezequias, Deus também pode encurtar a vida do indivíduo. E esse mandamento, né, Paulo, no Novo Testamento, volta a mencioná-lo, que o princípio permanece o mesmo. E embora a consequência não seja a pena de morte de imediato, há, através desse princípio, sim, um fator onde
com a permissão de Deus, pela rebeldia, pela desonra, pela desobediência de um filho ao pai e à mãe, os dias são menores. O Deus que aumenta é o Deus também que diminui. Então, isso é algo que temos que prestar muita atenção. Se você é um jovem que está escutando essa aula, honre o teu pai, obedeça ao teu pai, ame o seu pai e a sua mãe, para que venha uma bênção do Senhor sobre a sua vida, para que tudo corra bem, como está escrito, para que haja uma longa vida sobre essa terra. Eu conheço pessoas que seus filhos eram rebeldes, queriam viver a sua vida, não eram sustentados pelos pais, mas não queriam obedecer aos pais. Eu conheci, né, digo infelizmente, porque não é isso que Deus quer, eu conheci jovens que morreram muito cedo, com 15 anos, 16 anos, porque a mãe estava na igreja, mas não queria saber de Deus, a mãe não queria que saísse, se envolvesse com as drogas, saiu e se envolveu, e acabou trazendo sobre ele essa consequência. A palavra de Deus, ela é imutável, embora nós olhemos para o Antigo Testamento e vemos que as penas que eram utilizadas de imediato hoje não são, pela manifestação do Filho que trouxe a graça e a misericórdia de Deus e a longanimidade de Deus, como Pedro escreve em sua segunda carta no capítulo 3, versículo de número 9, Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas vai chegar o dia onde isso finda-se, quando não há um arrependimento, quando não há mudança, quando continua-se na rebeldia a Deus e aos pais e a desonra, né? Filhos batendo em seus pais, filhos enganando seus pais. Então, muitas coisas que estão acontecendo nos nossos dias, de jovens sendo ceifados as suas vidas, porque há uma palavra de Deus que, por um lado, promete bênção, mas, por outro lado, também há a consequência. Então, Paulo deixa, nesses 3 primeiros versículos, uma orientação importante para os filhos. Obediência ao Senhor, e obediência no Senhor e honrar, ou seja, obedeça e honre aos vossos pais no Senhor. Bom, dando continuidade aqui, agora a tradução ali é Almeida Corrigida Fiel, sempre ela vai estar a tradução ali entre parênteses, a qual nós estamos utilizando na análise do texto. Efésios capítulo 6, versículo 4, agora essa orientação é para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Agora, a responsabilidade nesse relacionamento aos pais. Os pais são, por experiência de vida, por tempo maior de vida, mais experientes, mais maduros. Bom, nesse sentido, Paulo traz uma orientação. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. O que será que Paulo estava querendo dizer relacionado a isso, né? Provocar a ira a vossos filhos. Veja bem, da mesma maneira que nós encontramos filhos, provavelmente na igreja, que seus pais não eram cristãos, nós encontramos também pais, provavelmente, que seus filhos não eram cristãos. É lógico que nós estamos falando aqui diferente de uma cultura judaica. A cultura judaica, né, culturalmente, havia a ideia de que desde pequeno, né, os pais levavam e ensinavam os seus filhos desde muito novos, né, a partir de 5 anos já começavam a aprender as coisas relacionadas a Deus. Mas no mundo pagão, isso era diferente. Então, provavelmente haviam também pais cristãos com filhos não cristãos.
E aqui é interessante porque, da mesma maneira que nós encontramos uma orientação do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, falando, por exemplo, da esposa crente que tem um marido descrente e que ela deve ganhar em silêncio o seu marido, nós podemos olhar para essa orientação de Paulo, porque nada no Evangelho deve ser imposto. Né? Zacarias 4,6 diz, não é por força ou violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, provavelmente, muitos pais queriam utilizar-se da sua autoridade de pai para que esses filhos viessem a obedecer aos seus pais, crentes agora, a virem para esta fé. E Paulo, então, ao utilizar esse termo, também estaria comentando nesse sentido, que eles deveriam ser bons pais, que eles deveriam não querer ganhá-los, trazendo ódio ao coração deles. Eu vou contar algo para vocês aqui. Eu fui por algum tempo um professor numa turma de pré-adolescentes, e havia uma pré-adolescente onde eu ensinava nessa instituição, ensino religioso, onde ela odiava Deus. Ela odiava Deus porque ela via em Deus, na figura dos pais, né? Conversando com a diretora da instituição, né? Psicólogos tiveram que trabalhar com essa pré-adolescente, porque por ela não ir à igreja, os pais não davam o amor que deveria dar para ela. Esses pais faziam ela passar fome. Às vezes ela queria comer, vamos usar um exemplo aqui, um chocolate, eles não davam como uma forma de punição. Então, veja bem, ela ficou, ela não queria esse Deus que os pais dela demonstravam através da atitude que eles tomavam. Isso provocou a ira desta pré-adolescente, que nessa época ela estava até postando coisas sobre suicídio nas suas redes sociais. Então, vejam que os pais provocaram a ira desta filha. E ela não queria esse Deus. Se esse é o Deus que faz com que meus pais me tratem dessa maneira, eu não quero ele. Eu não quero amar esse Deus. Então, notem que o pai e a mãe cristão, se você é pai, se você é mãe cristão, tratem teu filho com amor. Se ele não é um cristão, é lógico, você não vai deixar de, como está escrito ali, deixar de buscar orientá-lo na doutrina, na palavra do Senhor, na demonstração do Senhor. Mas faça com amor, demonstre o amor de Cristo através de uma palavra branda. Mesmo, não precisa, ao não concordar, não precisa espancar. Ao não concordar, não precisa aplicar punições severas para que esse adolescente venha a odiar Deus e não querer saber de Deus. Então nós temos que entender que nós estamos num tempo diferente da cultura da época, onde os filhos, por natureza, dentro da cultura judaica, obedeciam mais aos seus pais. Havia os que não obedeciam, sim, mas era uma proporção diferente da de hoje. Então não provoqueis a ira aos vossos filhos, porque isso vai fazer com que eles não entendam realmente o Evangelho e não conheçam e não queiram conhecer esse Evangelho. Né? Há uma outra orientação para aqueles que já estão seguindo os passos dos seus pais como cristão, talvez pela pouca idade, onde Paulo orienta, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Isso aqui é algo muito importante para os pais, né, cristãos dos nossos dias. Veja bem, Paulo diz que o pai e a mãe devem criar
os filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. A pergunta que eu faço é, os pais cristãos de hoje, eles conhecem a doutrina para então a demonstrar no Senhor aos seus filhos? Os pais cristãos de hoje teriam uma palavra de Deus para orientar os seus filhos? Hoje nós podemos perceber algo que principalmente eu vejo porque eu trabalho na área de educação, na área de ensino. Eu vejo que há poucos pais preparados para admoestar no Senhor os seus filhos, porque não conhecem a palavra de Deus e não buscam conhecer. Quando nós olhamos hoje para a figura de alguns pais, eles não participam das escolas bíblicas, eles não participam, eles não buscam aprender mais sobre os princípios da palavra de Deus para serem bons pais, para promoverem em seus lares aquilo que está em Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Ensina teu filho no caminho, sentando com ele, andando com ele, ao deitar, ao levantar. Provérbios 22:6, ensina teu filho, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e então, quando crescer, não se desviará. E às vezes eu vejo que os pais transferem essa responsabilidade que é dos pais, em primeiro lugar, aos professores de escola bíblica, seja para as crianças, seja para os pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens. Essa transferência da responsabilidade de ensino é algo que vai trazer problemas, porque se você tem 2 cultos por semana, e nesses 2 cultos ou 3 cultos por semana, você vai ter um filho onde, num período muito pequeno, vai ser instruído por uma pessoa que não convive com ele, embora seja uma pessoa que Deus levantou para ensinar essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, esse jovem, mas o que ele tem visto de Deus dentro da casa, que leitura a nossa juventude, os nossos adolescentes têm visto nos pais dentro da casa. E isso está sendo ensinado. Será que o seu filho vê você orando, vê você lendo a Bíblia, vê você fazendo um culto dentro da sua casa com a sua família? Será que ele vê você orando, agradecendo, como está na palavra, pelo alimento? Será que ele vê testemunho na sua vida? Então, criar na doutrina e a demonstração do Senhor é algo que a gente tem visto muito pouco nas famílias cristãs. Está sendo transferido a responsabilidade que não é do pastor, que não é do professor de escola bíblica, que não é do professor que dá o curso bíblico lá, seja o nome da classe que tem na igreja. Essa é uma responsabilidade secundária, sempre foi secundária. Quando Deus chamou um povo, ele estabeleceu uma instituição chamada família para ensinar o filho. Mas para ensinar, tem que estar vivendo na doutrina e ser demonstrado pelo Senhor. Em segunda instância, vieram os sacerdotes, mais tarde profetas, em alguma maneira, os mestres e rabinos, enfim, mas em primeiro lugar, a instituição chamada família, pai e mãe, é que devem criar os seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Essa é uma orientação muito importante nos nossos dias. Nós também, agora vamos verificar ainda no capítulo 6, agora o relacionamento entre servos e senhores, né? Eu usei aqui a tradução Almeida Corrigida Fiel. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Embora essa palavra servos
é uma palavra que na tradução portuguesa ela perde um pouco o sentido, porque, veja bem, quem é um servo? Aquele que serve ao seu senhor. Porém, aqui a palavra é doulos, que é, no grego, escravo. Então, haviam na época de Paulo muitos cristãos que se converteram e que tinham seus escravos. É lógico que a questão da escravidão no contexto bíblico ela é diferente daquilo que a gente tem visto e aprendido na história, né, aqui no nosso Brasil, né? É lógico, haviam senhores que maltratavam, né? Mas, por exemplo, quando Paulo escreve a Filemon, ele era um dono de um escravo, seu escravo era Onésimo, ele fugiu e estava preso com Paulo. Né? Paulo escreve para que esse dono, esse senhor desse escravo chamado Onésimo, o recebesse de novo, né? Agora como um cristão. Então, há muitos, né, nessa época, tanto donos de escravos ou senhores de escravos como escravos, que tinham se tornado cristãos. A orientação de Paulo é, em primeiro lugar, para o escravo, para o servo. E é lógico, aplicando para os dias de hoje, onde não temos mais a escravidão, isso poderia ser aplicado com relação ao empregado e empregador, né? ao funcionário e ao seu patrão. Então, essa primeira orientação é para os servos. Obedecei a vossos senhores segundo a carne. Bom, o cristão, nesse sentido, ele tem o Senhor, não segundo a carne, que é Cristo, mas o Senhor segundo a carne no sentido do seu patrão, do seu empregador, nesse sentido aqui, no século I, o seu dono, né? Obedecei a ele, com temor e tremor. Essas duas expressões são interessantes. Com temor, por quê? Temor porque Paulo sempre ensinou, Colossenses 3,23, se não me falha a memória, ele usa a expressão, obedeçam aos vossos senhores como se estivesse obedecendo a Cristo. Com temor, porque Deus está vendo se você tem sido um bom funcionário, você tem sido um bom empregado. Mas com tremor, por quê? Porque se você estiver fazendo algo errado, ao qual você sabe que é errado, você pode ser um escravo de um senhor que tenha um temperamento que ele vai te, digamos assim, e se ele não for um cristão, ele vai aplicar uma pena em você, ele vai usar a vara. Lógico, Paulo está dizendo com esse sentido no século I. Temam e tremam. Temam no sentido de Deus, tremam no sentido do seu Senhor segundo a carne. Então, Paulo chama a atenção que um escravo que se converte, ele deve, né, obedecer ao seu Senhor, né, aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Mas nós vemos aqui que, é lógico, é um período onde há muitos trabalhadores na área agrícola, né? Então, olha, se você foi chamado para fazer esse trabalho das 7 ao meio-dia, faça como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Porque se o teu patrão te encontrar você dormindo, vai ser corrigido com vara, ele vai te penalizar. No versículo de número 6 e 7, Paulo diz assim, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Então veja bem, não quando o teu patrão estiver olhando, não servindo à vista, quando estiver alguém que é teu superior, estiver olhando. Não, faça ele estando vendo ou não. E não faça para agradar aos homens. Faça para agradar a Deus, porque isso é o correto. Não faça para agradar pensando numa promoção, por assim dizer.
mas tenha o teu coração como se fosse fazendo a Deus, né? Como ele diz, fazendo de coração a vontade de Deus, porque a promoção vai vir se o coração estiver fazendo para agradar a Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não reclamando, não falando, desprezando. Eu trabalhei por muitos anos no comércio e eu via muitos funcionários reclamando. Ah, porque o meu salário está pouco. Ah, porque estou trabalhando demais, estou ganhando pouco. Glorifique a Deus pela porta que se abriu e seja fiel a Deus. Fazendo para Deus, você estará fazendo com excelência. E assim como José, mesmo estando numa situação a qual ele não gostaria de estar, ele fez com excelência, porque Deus era com ele. E chegou o dia onde José foi, então, promovido. Então, que nós possamos entender que mesmo se estivermos empregados, se o nosso patrão é cristão ou não, não importa. Mas vamos fazer para Deus, porque isso traz a bênção de Deus sobre a vida daqueles que assim procedem. E essa é a orientação de Paulo, né? Em tudo façam como se fosse fazer para o Senhor. No versículo de número 8, ele diz, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Ou seja, se você é um escravo e tem o teu senhor, ou se você é livre, mas é empregado, tudo que você fizer para o teu Senhor, com o coração como se fosse para Deus, você receberá do Senhor uma recompensa. Aquele bem que você fizer, você vai ser recompensado. E aqui Paulo está falando não somente em galardão na volta de Cristo, né, onde ele diz que dará a cada um segundo as suas obras, no livro do Apocalipse, mas no tempo em que vivemos. Quando você é um exemplo como funcionário, onde as pessoas verem você como um exemplo naquilo que você faz, naturalmente você receberá a tua bênção. O Senhor moverá o coração para que as pessoas que estão acima na hierarquia de onde você trabalha possam olhar e ver em você um potencial. Então, essa instrução é algo muito atual para os nossos dias. Então, essa é a orientação de Paulo para os servos. Mas vamos ver a orientação de Paulo agora no versículo 9 para os senhores, para os patrões, empregadores. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Notem que agora a orientação é para aqueles que são os senhores desses servos. Fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças. Agora, notem que nós temos um servo cristão e nós temos o senhor também cristão. E a orientação de Paulo, então, para o empregado e para o empregador é que haja uma comunhão, cada um faça a sua parte. O empregador também não deve por ver o seu empregado como alguém inferior a ele, porque para Deus não há acepção de pessoas. Financeiramente, sim, em posição dentro da hierarquia de uma empresa, sim, mas diante de Deus, o patrão e o empregado, diante de Deus, são iguais. Então, notem que Paulo diz para o Senhor que se converteu, que se ele talvez um dia foi um espancador, um homem que fazia ameaça, uma pessoa que digamos assim, descontava a sua raiva nos seus empregados, que ele deve abandonar isso, porque esse não é o coração de um cristão. Deixe isso, sabendo que o Senhor deles, ou seja, dos servos, também esse Senhor deles é o teu Senhor,
está no céu, ele está observando, e para com ele não há acepção de pessoas. Ele vai pesar na balança, e se o teu servo tem sido um bom servo e você tem sido um mau senhor, virá não uma recompensa para você, virá para o servo, mas para você virá aflição, virá juízo. E por isso que eu vejo que muitos empregadores não têm prosperado, porque têm sido maus empregadores, no sentido do tratamento aos seus empregados. Verem os empregados como pessoas que são menores, que estão ali e tem que fazer o que tem que fazer, e não há um coração, não há um sentimento, um apreço, né, um reconhecimento do empregador para o seu empregado. Há empregadores que muitas vezes são injustos com seus empregados. Tem muitos patrões que são aproveitadores dos seus empregados. E sobre eles vem a justiça de Deus, o juízo de Deus. E às vezes as pessoas estão passando por dificuldades até financeiras e não sabem o porquê. Não sabem por que outros prosperam e ele não. Talvez é por causa que Deus está olhando e vendo que esse patrão, esse empregador, ele tem sido um mau empregador, um mau senhor. Mesmo ele sendo cristão, ele tem tratado, ele tem pervertido o direito do seu empregado, ele tem não sido fiel com seus impostos, ele tem sido um homem que tem sonegado os seus impostos. Tudo isso está diante de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, Paulo faz uma orientação muito severa aos seus senhores. Deixe de serem maus. Vocês diante de Deus são iguais, não há nem maior e nem menor. Então essa é uma orientação que Paulo traz para os senhores, os patrões. Se você é um patrão, se você é um empregador, faça aquilo que realmente deve ser feito. Trate o seu empregado como um cristão deve tratar. Se ele não é ou se ele é. Porque para Deus, quando ele olha e vê que há injustiça, né, ele vê que há ameaças, né, ele não se agrada. Então, se você é um empregador, um patrão, faça aquilo que é correto e você terá a bênção de Deus. Amém? Nós agora deixamos desse tópico, esses dois primeiros tópicos, né, onde Paulo traz orientações para filhos e pais, empregados e patrões, e agora ele vai falar do tema que nesse capítulo 6 ele dá mais ênfase sobre a armadura do cristão. Vou pegar aqui a minha Bíblia. Aqui é muito interessante, meus irmãos, porque, veja bem, Paulo, a figura do soldado romano é uma figura, digamos assim, muito conhecida de Paulo. Paulo está familiarizado, principalmente porque ele ficou preso por muitas vezes, ele está preso, né, como nós vimos no início dessa carta, ele está preso. Então a figura do soldado romano para ele é uma figura que costumeiramente ele vê nas suas viagens, nos lugares onde ele vai, até porque o Império Romano desenvolveu um sistema de estradas que facilitaram a obra missionária para a expansão da igreja, né, onde Roma era ligada a todos os lugares conquistados através dessas estradas, onde havia guarnições de soldados para a proteção dos povos conquistados por Roma. Então, a figura do soldado romano não é algo estranho para o apóstolo Paulo. E ele vai se utilizar dessa figura do soldado romano
para trazer um ensinamento para a igreja, falando que, fazendo uma alegoria entre a armadura do soldado romano e a armadura espiritual do soldado que milita em uma batalha espiritual. Nós vamos então, a partir do versículo 10, fazer essa análise desses versículos que estão relacionados à armadura do cristão. No versículo 10 e 11, na Almeida Corrigida Fiel, nos diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós destacamos algumas expressões aqui que são importantes, onde, antes de Paulo falar de cada elemento dessa armadura, e antes dele falar, né, dessa batalha onde o cristão está inserida, nós vamos encontrar algumas expressões chaves aqui. A primeira delas é fortalecei-vos no Senhor, e a segunda é e na força do seu poder. Na última parte do versículo 11, o apóstolo vai deixar claro que o diabo, ele, de alguma maneira, ele vai preparar ciladas contra os cristãos. É lógico que o Paulo vai utilizar as astutas ciladas, porque não são quaisquer ciladas. São ciladas as quais o cristão deve estar apercebido, porque se fosse uma cilada armada onde o cristão pudesse identificar logo de cara, então não teria astúcia nenhuma, né? E então Paulo chama a essa atenção. Porém, a expressão para que possais estar firmes contra essas ciladas, ou seja, sem fortalecei-vos e sem a força desse poder, e sem estar revestido por essa armadura, o cristão não poderá resistir e estar firme contra essas astutas ciladas. Então vejam que essa expressão que Paulo utiliza, fortalecei-vos no Senhor, a força do seu poder e revesti-vos de toda a armadura de Deus, são necessárias para poder resistir. Vejam que o fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, nós encontramos nessas expressões a fonte de onde começa a resistência do cristão contra essas astutas ciladas. Esse poder, essa força emana de Deus. Ela está em Deus. Então notem que ela está em Deus, a fonte é Deus. Porém, o cristão deve buscar se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, a atitude de cada cristão em entender que ele não vai conseguir vencer pela sabedoria dele, pela força dele, pelo conhecimento que ele já tem da palavra, mas se ele não estiver no Senhor se fortalecendo, buscando esse poder, e esse poder, ele é um poder espiritual, porque a batalha é espiritual. Esse poder vem do Espírito Santo, porque a batalha é contra o mundo espiritual. Então, se ele não entender que Paulo vai construir a ideia ali, em cada elemento das armaduras, revesti-vos de toda a armadura. O soldado indo para a batalha, ele tem que colocar ele tem que realmente vestir essa armadura na sua totalidade para ir para a guerra. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se você pensa que você está numa batalha onde essas armas não são necessárias e aonde o poder não precisa ser buscado em Deus, você já perdeu essa batalha.
você não vai conseguir estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então isso aqui é muito importante, porque Paulo faz com que os cristãos entendam, no século I e nós também, que há um poder sobrenatural em Deus, mas que o cristão deve buscar ser fortalecido através desse poder, dessa força que vem do próprio Deus. E tomar essa armadura, ser revestido por ela na sua totalidade, para que quando haja essa batalha, ele possa permanecer firme. Então nós vamos ver agora quais são esses elementos que fazem parte da armadura. Mas antes disso, eu gostaria de ler o versículo 12, onde ele diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo deixa claro que eu e você, querendo ou não, que os cristãos do primeiro século, querendo ou não, nós estamos em uma batalha. E essa batalha, não é uma batalha onde o exército romano está lutando contra o exército bárbaro. Não é uma luta de homem contra homem. Essa luta ela é espiritual e ela só pode ser vencida com aquele que milita com armas espirituais. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta é contra o mundo espiritual das trevas. Quando nós não entendemos isso, nós acabamos se degladiando e brigando com pessoas. Nós acabamos se frustrando e perdendo as batalhas nas regiões celestiais quando nós olhamos para aquele que nos afronta, por aquele indivíduo, aquele homem, aquela mulher que nos magoa, nos entristece. A nossa luta não é contra eles, mas contra aquele que age através deles. E essa luta ela só vai ser vencida com armas espirituais. Eu gosto muito da história, para fazer uma comparação aqui, quando Davi, em 1 Samuel 17, quando ele vai fazer o que o seu pai pediu, ele vai levar algumas provisões para o capitão do exército, onde seus irmãos estavam, e para os seus irmãos. E ele pergunta para o seu irmão mais velho o que estava acontecendo. Ele não sabia, de fato, realmente, alguns tinham falado algumas coisas, mas ele queria saber do seu irmão mais velho. O que estava acontecendo ali, né? Que Golias estava afrontando o exército de Israel. E o seu irmão vai brigar com ele, né? Provavelmente ainda com o seu coração doído por não ter sido escolhido rei em Israel, uma vez que ele era o primogênito, foi o primeiro a ser descartado, porque Deus conhecia o coração dele. Ele começa a brigar com Davi. Mas quem que estava, de fato, quem que era o inimigo de fato naquele momento da batalha? Era Golias. Então você vai ver que Davi não vai dar atenção para o irmão dele. Quando o irmão dele começa a xingar, ele pede licença e ele vai enfrentar o problema. E o problema é o inimigo do povo de Israel, é Golias. Da mesma maneira, quando pessoas se levantam, elas estão sendo usadas pelas hostes espirituais da maldade, pelo mundo espiritual das trevas. E nós temos que entender isso. E aí, como um ditado popular do nosso país diz, tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. E de fato temos que então militar contra o Golias, o inimigo das nossas almas. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra o mundo espiritual das trevas. E se é um exército que milita contra nós e ele é espiritual, Paulo então vai nos mostrar que somente com armas espirituais é que nós poderemos vencer essa batalha. O versículo de número 13 ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para, notem a expressão de novo, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Notem que a expressão para é a condicional. Se eu não tomar dessa armadura, eu não resistirei no dia mau. No dia da tentação, no dia que o tentador
vier tentar com a permissão de Deus, eu não vou resistir, eu não vou estar firme, eu não vou ficar firme, eu vou cair. Então, Paulo vai dizer, portanto, tomai toda, veja a expressão tomai quer dizer, essa é uma expressão que seria no sentido de pegue ela está disponível. Deus tem uma armadura para você nessa batalha, porém quem deve pegar é o soldado. Deus não vai te dar se você não quiser pegar. Essa palavra tomai quer dizer pegue ela. Pegue, ela está disponível, está à tua disposição. Mas Paulo também usa a expressão toda, ou seja, o soldado vai para a batalha, mas esquece do escudo, ele ele vai ser um alvo fácil, mas ele foi para a batalha e esqueceu do capacete, esqueceu da espada, esqueceu da couraça. Não, toda essa armadura. Porque quando um soldado romano vai para a batalha, ele sabe que lá ele vai lutar pela sua vida, pela sua sobrevivência contra um inimigo que virá para matá-lo. Então o que Paulo está dizendo é, tome, ela está à tua disposição. Você tem que ter a atitude de buscar ser revestido de toda essa armadura. Agora nós vamos passar para os elementos dessa armadura e ver como ela se aplica naquilo que Paulo está ensinando para os cristãos do primeiro século e também para nós. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Efésios 6,14, a parte A desse versículo. Eu coloquei ali para vocês a partir de agora, em cada slide, os nomes ali embaixo e, por assim dizer, as imagens do que seria esses elementos da armadura no Império Romano do primeiro século. Então nós temos aqui o cinto ou cinturão. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A expressão cingidos os vossos lombos, o cingir, entenda-se que é o colocar o cinto, e isso, o cinto ele é a peça da armadura que ligava as outras peças entre si, né? Várias peças eram ligadas ao cinto. É no cinto que ele coloca uma adaga, é no cinto que ele coloca a Glaudius, que é aquela espada romana muito conhecida da época. Então, o cingir o lombo, estar pronto para a atividade da batalha. Porque, veja bem, alguns comentaristas bíblicos, eles ao se referir sobre a expressão cingir o lombo, significa literalmente, como você vê ali na imagem, né, a blusa ou a túnica ali, ela é metida por dentro, né, se você ver ali, ela é metida por dentro daquele cinto. Por que ela está por dentro? Porque vai possibilitar uma ação rápida, né, vai produzir uma maior agilidade na batalha. Então, o cingir os lombos com a verdade, e aqui a verdade que Paulo está mencionando aqui, ele é muito amplo, porque tanto ele fala da verdade no sentido de Cristo, a crença na pessoa de Cristo, né? Crer realmente na pessoa de Cristo como uma verdade absoluta, como também sendo verdadeiro no seu proceder como cristão, né? A conduta do cristão, o sim, sim, o não, não, sendo verdadeiro em tudo. Então esse termo verdade ele é muito amplo aqui naquilo que Paulo está querendo dizer. Mas o que Paulo está querendo falar com cingir os vossos lombos com a verdade? Quando nós olhamos então
para esse cinto, né? Esse cinturão, e baseado naquilo que nós falamos, que o cingir os lombos tinha a ver com a deixar mais ágil esse soldado para a batalha, deixando ele também com maior habilidade na luta, né, dentro dessa batalha. Quando Paulo coloca a expressão cingir os lombos com a verdade, ele está dizendo que antes de nós querer ir para uma batalha onde exige-se essa mobilidade e essa agilidade, se você não for um cristão verdadeiro, se a verdade naquilo que você prega, que é Jesus Cristo, você não acredita por não viver, você vai estar numa batalha e você vai ser um alvo fácil para o inimigo. Você tenta imaginar um soldado ferido, por exemplo, ele perde a mobilidade. Então, um cristão que não é verdadeiro, nem na sua vida, né, como um cristão, porque ele vive uma mentira e não a verdade, ele vai ser um alvo fácil para o diabo nessa batalha. Ele não vai ter a mobilidade que ele deveria ter nas suas ações nessa batalha, porque ele já começou perdendo, uma vez que se ele prega e não vive esse evangelho, ele fala de um Cristo que ele realmente não vive esse evangelho, ele já começa perdendo essa batalha. Então é esse o sentido de cingir os lombos. O versículo 14, ainda na parte B, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Veja que eu estou colocando os nomes dessas indumentárias romanas da época, para nós entendermos como elas eram chamadas naquele primeiro século. Então aqui nós temos 3 tipos. Né? Nós temos aqui, deixa eu utilizar aqui o laser, né? Então nós temos aqui, essa era pouco utilizada, mas existia, que era somente de couro. Havia essa com tiras de couro e como se fosse uma túnica, né, com material metálico, né, aqui, e essa aqui totalmente metálica, apenas com onde se tinha uns feixes aqui em couro, né? Então essas eram as indumentárias utilizadas na época do primeiro século. Quando Paulo fala vestida a couraça da justiça, o que será que Paulo quer dizer com justiça? E ele está utilizando aí um texto do Antigo Testamento, Isaías 59:17. Mas o que Paulo está querendo falar sobre justiça? Justiça relacionada ao juízo de Deus? Será que é essa justiça? Ou a justiça no sentido de aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é o certo a se fazer? É nessa segunda opção que Paulo está falando. Então veja bem, a couraça ela vai proteger órgãos vitais numa batalha. Órgãos vitais, como o coração, como parte do abdômen, como o peito, né? Essas partes vitais, elas são protegidas por essa couraça. Eu vou ler um texto aqui em Romanos 6,13, Romanos capítulo 6, versículo 13, para a gente trazer uma ideia interessante sobre esse texto. Romanos capítulo de número 6, versículo 13. Diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, apresentai os vossos membros, o vosso corpo, como membros de justiça. Ou seja, utilizando o nosso corpo para fazer o que é certo, para fazer o que é correto. Então, é nesse sentido porque, veja bem,
Numa aplicação que poderíamos fazer, partes vitais do nosso corpo são expostas pelo pecado. E uma delas, ela está protegida por essa couraça, que é o coração. Quando o nosso coração está desprotegido, e aí então o pecado entra na nossa vida ao ponto de consumir o nosso coração, e o homem passa então a amar o pecado, ele não está praticando o que é correto, o que é justo, ele não vai praticar o que é certo. Então, quando Paulo fala que nós devemos vestir a couraça da justiça, ou seja, devemos, como cristãos, viver uma vida reta, uma vida correta, uma vida de justiça, de retidão, para estarmos protegidos, né, do ataque do diabo nessa batalha. Porque se procedermos assim, o nosso coração vai estar em Deus, e o nosso coração vai ser reto diante de Deus, e amaremos as coisas de Deus. Então Paulo utiliza esse elemento da armadura, que é a couraça, que é um dos elementos mais importantes de defesa numa batalha, para que nos traga um entendimento que, vivendo uma vida justa diante de Deus, o nosso coração estará protegido contra os enganos do pecado. Muito bem. Passamos para o versículo 15. Nós vemos aí as cáligas, que são as sandálias, onde Paulo utiliza e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Notem que aqui é interessante quando Paulo utiliza essas expressões, que nós marcamos calçados os pés na preparação. E a outra expressão é evangelho da paz. Paulo vai utilizar um texto de Isaías 52, versículo 7. Nós encontramos depois também em Romanos 10, 15, onde nós vamos fazer a leitura. Calçados os pés na preparação. Aqui é interessante, meus irmãos, porque os pés falam de locomoção. Né? Um lugar, os pés levam-nos para algum lugar. No caso do soldado, vai levar o soldado para a batalha. O soldado não vai sem os pés. Mas os pés devem estar calçados na preparação. A palavra aqui utilizada para preparação, no grego, é etmásia. Etmásia quer dizer, não somente na tradução ali de estar preparado, mas estar à disposição, estar de prontidão. Então, nesse sentido, calçar os pés na preparação é estar pronto, estar preparado para o quê? Para levar o evangelho da paz aonde o Senhor nos mandar. O verdadeiro soldado de Cristo, ele nessa batalha, ele estará com as cáligas, ou seja, durante esta batalha, nessa caminhada, nesse mundo onde todos os dias batalhamos, nós temos que estar preparados, dispostos e à disposição do Senhor para pregar o Evangelho. Eu vou ler um texto aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 15. Diz assim: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Baseado em Isaías 52, 7, Paulo utiliza também em Romanos 10, 15, como nós lemos aqui. E como pregarão se não forem enviados? Nós temos que estar preparados para anunciar esse evangelho. E Paulo, então, utiliza a figura das cáligas, que eram botas de couro, sandálias de couro, e ali você pode ver a figura ali numa descoberta arqueológica, no canto do vídeo. Essas sandálias ali embaixo, deixa eu utilizar aqui o laser. Vejam que a sola haviam partes de aço, né, para
para ser mais duradoura e ter uma mobilidade em lugares de difícil, né, caminhada. E aqui nós vemos então uma peça que foi descoberta do primeiro século, onde nós vemos ali uma figura de uma cáliga do primeiro século, ali numa escultura de um soldado romano. Então, esse evangelho da paz que Paulo fala, porque é o evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas novas, mas essas boas novas que são pregadas têm o objetivo de reconciliar o homem com Deus, de trazer novamente aquilo que Paulo falou em Efésios 2, 14 e 15. Ele é a nossa paz, ele derrubou o muro, a inimizade. Através de Cristo, o homem foi reconciliado com Deus. Então, isso tem que fazer parte da indumentária do soldado cristão. Ele tem que estar disposto, ele tem que estar preparado e ele tem que estar à disposição do seu Senhor para pregar o Evangelho. Então essa é uma mensagem que Paulo traz para nós, porque se nós estivermos atuantes na pregação do Evangelho, vivendo a verdade, né? Se estivermos fazendo aquilo que é reto, é justo, nós vamos vencer essa batalha. São elementos indispensáveis para vencer essa batalha. Vamos ver o próximo. Agora Paulo vai falar sobre o escudo, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Ali nós temos novamente ali o escutum, que é agora aqui. O escutum, né, é um escudo do soldado romano. Haviam vários tipos de escudos, mas esse é um dos que era mais usados pelo soldado romano, aonde ele leva para uma batalha. Não tem como ele não levar. Por quê? Porque é um dos elementos de defesa. Quando Paulo utiliza ali dardos inflamados, porque numa guerra do primeiro século, tanto o Império Romano utilizava, como os inimigos do Império Romano utilizavam nas batalhas, flechas com as pontas pegando fogo, né? Era colocado um produto que dava combustão ali, e você já deve ter visto filmes, né, onde os flecheiros, em grande maioria, lançavam essas flechas pegando fogo. Então esse escudo ele era preparado para que a flecha, ao fincar nesse escudo, ela não queimaria, mas ela apagaria esse fogo. Havia um revestimento nesse escudo onde não teria dano nenhum. Agora você imagine um soldado sem o escudo e flechas vindo de todo lado. Com certeza ele morreria. Então quando o apóstolo Paulo diz segurando sempre o escudo da fé, veja só, o que é ter essa fé como escudo? Veja bem, o escudo não é para estar num outro lugar a não ser no braço do soldado, segurando sempre. Se você soubesse de onde vem a flecha e que hora vem a flecha, né? Então, da mesma maneira, nós não sabemos esse ataque do inimigo, mas se nós estivermos com esta fé diariamente em nós, e sabendo que todos os dias nós estamos dentro de uma batalha, ela será, Paulo diz que ela será como um escudo, que vai nos proteger desses dardos do maligno, que eles virão, mas a nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, vai fazer com que, veja bem, aqui é muito interessante, porque quando a flecha vem, ela finca no escudo, e ela permanece no escudo. E aquele fogo permanece por algum tempo e ele apaga. Da mesma maneira, o diabo, quando lança uma seta maligna, mas nós estamos com esse escudo, com a nossa fé realmente no Senhor,
ele não vai ter o poder de destruição. Ele vai ser resistido por esse escudo. Então é lógico que pensamentos, que dardos vêm, porém, eles são neutralizados pela fé. Então, essa fé que Paulo está falando é a nossa fé em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo, crer nas promessas de Jesus, crer na esperança da vida eterna, crer que é um Deus que olha por nós. Muitos têm desanimado e muitos têm voltado para trás. E muitos têm abaixado o escudo e deixado então o inimigo atingi-los com dardos mortais. Mas Paulo diz que a fé vai apagar todos esses dardos que estão pegando fogo do maligno, que são lançados pelo maligno nessa batalha. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias, nós vemos que o diabo tem ferido os soldados, tem conseguido neutralizar muitos soldados, ao ponto deles pararem na caminhada. Mas Paulo diz que nós devemos segurar sempre, estar com ele aonde ele deve estar. E esse escudo é a fé. A Bíblia diz em Tiago 2,19 que os demônios também creem, porém eles não obedecem. A verdadeira fé, ela está embutida nela a obediência. Então, se realmente cremos, buscamos obedecer ao Senhor. Versículo de número 17, a parte A, diz: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu trouxe ali o gáleo, que é o capacete que era usado na época do Império Romano, no primeiro século. E esse capacete, Paulo fala que é o capacete da salvação. É interessante, meus irmãos, que aqui Paulo também vai utilizar Isaías 59, 17, o capacete da salvação. O capacete ele é vital para a batalha, assim como os outros. Nós vemos que cada elemento na armadura protege um órgão vital ou mais de um, e o capacete vai proteger a cabeça. E nesse sentido, quando Paulo coloca esse capacete, falando que ele é o capacete da salvação, ele está falando da mente. 2 Coríntios 4,4 nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento, a mente do ser humano. Porque a nossa fé, ela é uma fé racional e experimental, relacional também. Mas a nossa fé, ela é uma fé racional. E o diabo, ele tem cada vez mais feito com que o ser humano desacredite que existe um Deus. É lógico que nós também já experimentamos o poder do seu Espírito, mas antes de experimentarmos, nós tivemos que crer, que realmente o que nos foi apresentado, embora não conhecêssemos ainda de uma forma experimental relacional, de que era verdade. Então, nós vemos que o diabo, ele tenta, nessa batalha, fazer com que o cristão não pense como deveria pensar. Ele tenta enganar e lançar pensamentos na vida dos cristãos, tentando dominar esses pensamentos. Vejam que Cristo é colocado em Colossenses como o cabeça da igreja, porque é através da mente que todo o corpo reage, o comando dessa cabeça. Então, quando o diabo consegue dominar a mente do ser humano, ele então faz o ser humano desacreditar naquilo que foi conquistado na cruz, a salvação do homem. O capacete da salvação é ter a certeza de que Jesus Cristo, aquilo que ele disse que ele era, que ele é. Acreditar que a salvação é apenas através de Jesus. Então, às vezes nós vemos que o diabo consegue distorcer no entendimento das pessoas que a salvação pode ser feita através de boas obras, que a salvação já está garantida, então viver em pecado
é algo que Deus já não vê, mas o indivíduo em pecado, uma vez salvo, sempre salvo. E ele tem conseguido êxito ao colocar isso no entendimento dos cristãos. Mas Paulo diz que nós devemos colocar na nossa mente esse capacete, aceitarmos essa salvação que vem através de Jesus Cristo. Ainda no versículo 17, ele vai falar também sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Notem que agora este elemento da armadura é uma arma tanto de defesa como também de ataque. Ali nós podemos ver uma espada do século I, né? Onde era utilizado pelo soldado romano. Paulo diz que essa espada, né, ele chama de a espada do Espírito, dizendo que ela é a palavra de Deus. E nesse sentido tem algumas coisas que eu gostaria de falar sobre isso, né, a espada do Espírito. Temos vários textos que nós podíamos comentar aqui, alguns deles que eu lembrar estarei compartilhando com vocês. Paulo utiliza essa expressão, e nós encontramos em Hebreus 4,12, dizendo que a palavra é como uma espada de dois gumes. Na verdade, se você verificar ali, essa espada do primeiro século, ela tem dois gumes. Com isso não estou dizendo que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas a espada está associada à palavra. Apocalipse 2,16, quando Jesus repreende uma das igrejas no livro do Apocalipse, ele diz que virá com a sua espada, ou seja, com a sua palavra de repreensão. Apocalipse 19, com a espada da sua boca, né, ele destruirá o inimigo. É lógico que não é uma espada da forma literal, uma figura de linguagem para dizer que com aquilo que ele decretar na sua palavra, então acontecerá e o inimigo será derrotado. Então veja que a espada ela é um elemento de ataque, mas também ela é um elemento de defesa. Em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, Jesus usa a palavra para se defender das tentações do diabo. Então, é lógico que a palavra de Deus não é para atacar o irmão, atacar o nosso próximo, mas sim o diabo, as suas heresias, os seus ensinos. E também para nos defender quando ele vier com a distorção da palavra, assim como ele fez com Eva no Jardim do Éden e tentou fazer com Jesus, e tem tentado até os dias de hoje. Essa expressão espada do Espírito ela é interessante porque nós encontramos alguns textos na Bíblia onde nós vemos que Jesus, ao pregar, ou seja, ao proferir a palavra, essa palavra ela era conduzida pelo Espírito de Deus. Em João 6,63, Jesus diz: as minhas palavras são espírito e vida. Por quê? Porque elas produziam algo no ser humano quando eles ouviam essa palavra. O Espírito Santo, conforme João 16,8, convencia essas pessoas, ou tentava convencê-las, e algumas ele convencia, a aceitarem aquela palavra que Jesus estava falando. Então nós vamos encontrar, por exemplo, em João capítulo 7, quando aqueles servos dos principais sacerdotes de Jerusalém mandaram prender Jesus. Quando eles foram prender, Jesus estava pregando e as palavras tocaram neles e eles ficaram desarmados e voltaram sem prender Jesus. Não conseguiram prender Jesus. Mateus capítulo 7, do 28 ao 29, as pessoas ouviam Jesus e aquilo era diferente, aquela mensagem era diferente. Era a mesma pregação, era a mesma palavra, a mesma Bíblia, por assim dizer, dos fariseus, mas o que saía pelo Espírito de Deus. Por isso Paulo diz que é a espada do Espírito. Lucas capítulo 12, do 11 ao 12, Jesus disse para os seus discípulos: não fiquem com medo ou acanhados quando vocês estiverem diante de pessoas importantes, porque naquele momento o Espírito dará a palavra a qual vocês devem pregar. Então, quando nós pregamos o Evangelho, anunciamos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, o Espírito Santo sempre estará produzindo algo através daquelas palavras, tentando convencer as pessoas. Assim como Hebreus 4,12 disse, como uma espada dos gumes que penetra e divide alma e espírito. Então, a palavra de Deus
ela é a palavra do Espírito, como uma espada, né? Então Paulo se utiliza deste exemplo para nos ensinar, né? Romanos 10:17, ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, a fé para a salvação, ela só pode realmente existir quando se é pregada a palavra de Deus, e o Espírito Santo então convence esse indivíduo. Então, nós devemos buscar nos preparar, nos aperfeiçoar, conhecer essa palavra, para pregar essa palavra, para usar ela para nos defender. Tem tantas ideologias erradas, ensinando tantas coisas erradas, e a própria palavra desmentem essas ideologias e essas heresias. Muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa aula, e agora nossos dois últimos tópicos. Um deles, que é o quarto tópico, Paulo vai falar sobre a intercessão que devemos fazer aos outros cristãos. Mas antes disso, o apóstolo Paulo vai falar da última arma, que é a oração. A arma pessoal. Antes dele falar da intercessão, a arma pessoal do cristão. Ele diz, orando em todo o tempo com toda oração. E súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração, ela é uma arma poderosa nessa batalha. Se estivermos orando, como Paulo diz ali, orando com súplica, o Senhor estará nos revestindo com a sua força e com o seu poder. Quando nós entendemos que a oração é o tomai a armadura, a oração ela produz algo fantástico na nossa vida. Ela nos aproxima de Deus e nos traz o revestimento do Senhor nessa batalha. Mas também, orando por todos os santos. E no versículo 19 ele diz, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ou seja, Paulo fala da importância e da responsabilidade nossa de orar pelos nossos irmãos, para que o Senhor seja com eles, para que Deus use eles. Paulo utiliza a palavra confiança, né? Assim como nós vemos em Atos 4:31, o Espírito do Senhor veio quando eles oravam, e eles então receberam uma ousadia do Espírito e anunciavam a palavra com ousadia e intrepidez. É isso que Paulo está pedindo. Orem por mim, porque eu preciso das vossas orações. Porque quanto mais vocês orarem, mais o Senhor me dará ousadia, mais Ele me dará confiança. Então essa é uma orientação para nós também. Devemos orar por todos os cristãos, todos os santos, no sentido daqueles que são santificados pelo sangue de Jesus. Devemos orar pela igreja do Senhor, por aqueles que pregam, por aqueles que ensinam, aos que apacentam, aos que são usados por Deus com a palavra do verdadeiro Evangelho, para que Deus continue usando cada vez mais. E versículo do 21 ao 22, e para que saibais também ao meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Então, na saudação final de Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, né? Ele deixa claro no versículo anterior que ele está, deixa eu voltar aqui, ele deixa claro que ele está preso, né? E a igreja quer saber como ele está, né? E aí então Tíquico, que é um cristão já conhecido, nós estamos aqui próximo ao final do ministério de Paulo, muito conhecido da igreja, então é o responsável por ir e contar como é que Paulo está, né? E também consolar o coração da igreja.
Gostaria então de concluir aqui com a saudação final que sempre Paulo faz. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem amor e fidelidade. Que a graça de Deus seja eternamente sobre todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma saudação que Paulo geralmente costuma fazer, né, usando algumas palavras que são corriqueiras de Paulo, né? Paz, amor, fidelidade, graça, são as bênçãos do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso que estariam lendo e compartilhando aquilo que ele escreveu para essa igreja, né? Que seja para todos que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Lógico que a paz, o amor e a fidelidade e a graça de Deus se manifestam aos que aceitam a Jesus, o seu Filho, como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu espero, meus irmãos, que vocês tenham gostado dessa aula, desse novo modelo de aula. É lógico que nós estamos ainda iniciando, se aprimorando. Deixo ali o meu telefone, também o meu e-mail. Se porventura os irmãos tiverem alguma dúvida, quiserem dar alguma sugestão e não quiserem comentar ali abaixo do vídeo. Desde já agradeço a vocês, né, pelo privilégio de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem compartilhado aos nossos corações. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Em nome do Senhor Jesus. E até a próxima aula, se Deus quiser.